Boa tarde a todos. Vamos agora iniciar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós hoje estaremos abordando o início do capítulo 13, é o último capítulo da obra, que tem o tema central Vitória do Amor. E o primeiro tema será Amor-Terapia. Depois iremos ter Amor e Perdão. Teremos também Amor que Liberta e Amor de Plenitude, que será o último tema, aliás, o último subtema desse capítulo. Então vamos preparar o nosso estudo através do comentário de um texto, de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Separamos um texto do livro Cartas de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A higiene, a temperança, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Vamos assim fazer algumas observações, preparando para o tema do nosso estudo. Emmanuel começa nos trazendo esclarecimentos bem significativos. Ao dizer, em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Ora, a obediência a esses impositivos de equilíbrio na lei divina, desde o Antigo Testamento, aonde a experiência do povo judeu na tentativa de obedecer à lei divina resultou em inúmeras falhas e fracassos, até a vinda do Cristo, na sua proposta inovadora de servir de estímulo ao sentimento para possibilitar a vivência da lei, Emmanuel aqui faz uma referência muito significativa. É porque essa magnífica prova para todos os filhos de Deus é algo que só a partir do Cristo, com as possibilidades de abertura para o sentimento, a sensibilização e a vivência do bem, é que isso se tornou possível. E, dando prosseguimento, Emmanuel diz, raros saem dela integralmente vitoriosos. E ele esclarece por quê. Para que nos possibilitemos a obediência e a vida em equilíbrio com as leis divinas, é indispensável 3 itens que Emmanuel aqui cita. Higiene, e essa higiene aqui não é apenas a higiene física, é sobretudo a higiene mental, emocional. É o trabalho de limpeza íntima, a disciplina, a temperança, o equilíbrio nas emoções, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. E esse fato, ressaltado no final desse texto que separamos, é devido à imensidade do passado espiritual de desequilíbrio e de desgoverno que nós trazemos. E que agora, através do encontro renovador com o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, nós somos chamados a um trabalho de ressignificação e de mudanças profundas, aonde o despertamento do nosso eu profundo, do nosso si, que temos tanto estudado aqui nas obras de Joana de Ângeles, torna-se uma consequência natural
e importantíssima para validar esse equilíbrio com as leis divinas. Vamos assim iniciar o tema amor-terapia, que, como dissemos, faz parte do último capítulo do livro Amor, Imbatível Amor. Essa é uma das obras das mais importantes da série psicológica de Joana de Ângeles, que sempre lembramos aqui o direcionamento para a leitura de toda a obra. Inclusive para nós aqui em Caruaru, a livraria virtual do Bezerra de Menezes tem essa obra com desconto de 20% sobre o preço da editora. Então procuremos a leitura para nossa observação e interpretação particular, que sempre irá perceber orientações e ângulos que não conseguimos tratar aqui durante o estudo. Mas vamos aqui para o primeiro slide dessa tarde. E Joana inicia dizendo assim, preparando para nós o tema, amor-terapia. Enquanto houver a predominância da natureza animal sobre a espiritual, enquanto as buscas humanas se restringirem aos limites estreitos do hoje e do agora, o ser humano arrastará a ganga do sofrimento. Então, um ponto aqui que é chamado a nossa reflexão é para que, de uma vez por todas, nós tenhamos uma mudança na nossa maneira de observar e de interagir com o mundo físico. É necessário trabalharmos a percepção da experiência humana sob a luz do espírito imortal, sob o entendimento da imortalidade da alma, como nos é apresentado na doutrina espírita. Porque é a partir daí que nós teremos um entendimento muito diferente sobre as provas, as dificuldades, os sofrimentos da experiência humana. Sem essa percepção espiritual da vida, como Joana aqui coloca nesse texto, nós estaremos arrastando-nos a uma carga imensa de sofrimentos. Que aqui ela usa a palavra ganga de sofrimento. Então procuremos diariamente aperfeiçoar nossa visão da realidade da vida, superando a maneira materialista, habitual, que trouxemos do passado e que ainda muitas pessoas se nutrem para a sua infelicidade pessoal. Prossigamos. A insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome do nascimento de novos anseios que o conduzirão à plenitude. Qual madrugada que vence de forma suave e quase imperceptivelmente a noite em predomínio. Então, é natural e que isso já esteja ou tenha acontecido conosco, que é a maturidade da existência e os próprios resultados inerentes à lei do progresso durante as reencarnações. Chega um momento em que a visão limitada e restrita na busca de satisfação material leva o homem a um nível de insatisfação e de frustração, que é o primeiro passo para que ele se abra à reflexão, à meditação, à busca de um entendimento profundo sobre os objetivos da vida. É isso que ela se refere aqui ao dizer que a insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome, é um conjunto de características do nascimento de novos anseios
que o conduzirão à plenitude. E aí ela coloca de uma forma bem poética: qual madrugada que vence de forma suave e quase imperceptivelmente. Então, muitos de nós podem estar passando por essa experiência, aonde de uma forma sutil nós começamos a não encontrar mais satisfação na busca e em objetivos puramente materiais ou da satisfação dos sentidos físicos. E desejamos algo que preencha o nosso espírito, que nos traga aspirações que não se limitem mais à vida no corpo. Esse amanhecer psicológico é proporcionado pelo amor, que é fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Então aqui Joana vai entrando propriamente no tema amor-terapia, porque aí ela coloca que esse amanhecer psicológico causado pela insatisfação às coisas puramente materiais é proporcionado pelo amor. São os germes, as sementes provenientes do Pai Criador de todos nós, que começa agora a se agitar na terra, no solo em que elas foram enterradas, que poderíamos até considerar como um símbolo do corpo humano, do nosso organismo físico. O nosso organismo físico pode ser visto como um terreno apropriado ao acolhimento de sementes provenientes de Deus, ao momento em que essas sementes se agitam por querer se manifestar, se apresentar para a realidade eterna da vida. E continuando, Joana diz: que o amor, que é essa fonte inexaurível, que não termina nunca, de energias capazes de modificar as estruturas comportamentais do ser humano. É claro que é necessário, para essa mudança, o estabelecimento das bases, do alicerce, da realidade da vida espiritual. Papel esse que é plenamente realizado pelo Consolador prometido, pela doutrina espírita que temos tomado conhecimento. É nesse preparo desse terreno aonde a percepção imortalista da vida vai vingar e possibilitar a que essas sementes estabelecidas no amor de Deus venham a se apresentar e manifestar como árvores, plantas e frutos. Variando de expressão e dimensão em todos os seres, o amor, que aqui se refere ao amor, é sempre o mesmo impulso divino, que brota e se agiganta, necessitando do direcionamento que a razão oferece, a fim de superar as barreiras do ego. Essas barreiras do ego que Joana se refere são aquelas fincadas e alimentadas pelo materialismo, pelo imediatismo, pela busca exclusiva das satisfações físicas e instintivas pela criatura humana. A causalidade dos distúrbios psicológicos sempre se encontrará o amor ausente como responsável. Animalizado pelos instintos em predomínio, fez-se responsável pelos comprometimentos morais e psicológicos. Então,
por trás de todas as pessoas portadoras de distúrbios psicológicos mais ou menos graves, nós sempre encontraremos como causa geratriz por trás a ausência do amor, né? O amor ausente, como Joana aqui se refere. A conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si. É claro que Joana aqui se refere ao amor em um aspecto maior de plenitude. Não aquele sentimento que muitas vezes tem sido usado numa terminologia indevida, como o amor posse, o amor egoísta e outros. Não, aqui a referência é o amor que propicia plenitude. Ele é resultado de processos emocionais amadurecidos. Quando se diz aqui processos emocionais amadurecidos, e que logo em seguida Joana diz vivenciados pela conquista do si, nós já temos uma ideia do que ela se refere. Desde o alto amor, estabelecido a partir do autoconhecimento, da percepção da vida em termos imortais e espirituais, para a partir daí abrir-se as portas para o exercício do autodomínio, do autocontrole, do amadurecimento psicológico, que vai caracterizar essa conquista do si, é que possibilita esse amor a que Joana aqui se refere. Então não é algo que a criatura humana resolve como conquista exterior. A conquista começa dentro de si, para a partir daí planificar-se e exteriorizar-se. O pensamento irradiando essa onda de simpatia afetuosa estimula os neurônios, a produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso e estímulo das glândulas endócrinas. Aí a gente vai tendo uma ideia do resultado profundamente salutar desse amor fruto de um amadurecimento psicológico. Como ela diz, estimula os neurônios, a produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso e estímulo das glândulas endócrinas. E nesse estímulo às glândulas endócrinas, há um favorecimento do nosso sistema imunológico, que beneficia e nos protege muito. E tudo isso está associado às emoções saudáveis e elevadas, das quais o amor é a líder. Face ao enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que preservam o organismo humano de várias infecções. Então, a consequência desse amor no enriquecimento emocional, ao proporcionar alegria de viver, há um estímulo às imunoglobulinas, ou seja, ao fortalecimento do sistema imunológico, preservando a criatura humana de várias infecções. Principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus. Como é importante estarmos cultivando emoções saudáveis, equilíbrio emocional, que favorece e fortalece, consequentemente, o nosso sistema imunológico. Essa terapia decorre do alto amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar e importância sob o sol da vida,
repartindo com as demais pessoas este sentimento que eu assinalo. Então, essa terapia decorre, a princípio, do auto-amor. E nesse auto-amor há um enriquecimento da estima por si mesmo. Na verdade, como nós sabemos, a qualidade do amor que nós oferecemos aos outros tem a ver com a qualidade do amor que nós damos a nós mesmos. Por isso, tão importante o autoconhecimento, né, o esforço de burilamento íntimo, de conquista de virtudes, de superação de vícios, de sensibilidade aos valores espirituais elevados. Todos eles têm a ver com esse trabalho de autoestima, profundamente associado ao auto-amor. No final, Joana diz: importância sobre o sol da vida, repartindo com as demais pessoas esse sentimento que assinala. A questão que o estudo da psicologia espírita sempre nos leva é que, antes de querermos compartilhar um amor mais elevado e mais excelente, precisamos trabalhar o auto-amor. Precisamos ter como compromisso primeiro gostar de nós mesmos. E nessa busca, a revelação espírita, ela nos possibilita os instrumentos mais excelentes para isso. Enquanto as irradiações do ódio, da suspeita, do ciúme, da inveja e da sensualidade são portadoras de elementos nocivos, com alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz e de segurança. Mas, como estamos vendo, as irradiações das emoções em desequilíbrio, como ódio, suspeita, ciúme, inveja, sensualidade desequilibrada, todos eles são condutores de elementos ou de energias nocivas ao nosso corpo físico. Mas, por outro lado, quanto mais nós estivermos abertos à busca do trabalho, do equilíbrio íntimo, da paz íntima, da segurança, da confiança nas leis divinas, nós aí estaremos favorecendo ao nosso organismo. E aqui o último slide do nosso estudo dessa tarde. Ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-lo terapeuticamente, a benefício próprio como do próximo. Joana se refere aqui ao falar sobre a canalização terapêutica, ao descobrirmos a potencialidade da energia do amor. Essa potencialidade, que apenas fizemos aqui alguns apontamentos, sobretudo aqueles citados em relação ao nosso sistema imunológico, porque, por outro lado, todo o nosso organismo ele é beneficiado pelo equilíbrio emocional que tenhamos estabelecido em nós. É muito importante quando lembramos da estrutura do organismo humano, onde a maior predominância, mais de 70% do nosso organismo é de água, e a água ou de líquido, ela é profundamente sensível às emanações mentais e emocionais
que habitualmente temos. Então, há um resultado, voltando aqui ao texto, dessa potência de energia do amor, à medida em que nós vamos nos conscientizando disto. Porque não é apenas o conhecimento da realidade, das consequências dessas emoções em nosso corpo, mas é a sensibilização e a convicção pela revelação espírita que nos possibilita um benefício muito mais amplo. Porque há um favorecimento direto do nível de convicção e, consequentemente, de vivência daquilo que nós aprendemos sobre as virtudes, sobre o amor. É na medida em que esse conhecimento consegue estabelecer um clima de emoção sadia para a vivência do bem, em que há, de forma muito forte, esse impacto terapêutico que Joana aqui nos traz à reflexão. E esse impacto, no final ela diz, será em benefício de nós mesmos, como também em benefício do nosso próximo. Porque a qualidade de relacionamento, de compartilhamento, de vivência em sociedade do homem, terá um nível benéfico e positivo decorrente desse trabalho que ele fizer com ele mesmo. Bom, aqui nós encerramos esse estudo dessa tarde. Agradecemos àqueles que puderem compartilhar essas informações e até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.